O que vem acontecendo com a arbitragem no futebol brasileiro? Polêmica, discussões e um caos à beira de estourar. O problema é realmente a ferramenta do VAR ou quem a opera? No vídeo de hoje vamos discutir as principais causas e consequências desse problema da arbitragem que vem sendo sempre discutido no Brasil e também qual seria a solução para esse caos. Fala galera, aqui se liga no Bate-Bola com Cadu, tudo beleza com vocês? Espero que sim, porque hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal. Então você que é novo, você que está chegando agora, já chega aí, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela fortalecida. Estamos só começando aqui o nosso projeto, tem alguns vídeos de curiosidade, tem entrevista, em breve terão mais. Então, portanto, dá aquela fortalecida, porque hoje também é apenas o primeiro vídeo nesse formato de opinião que teremos aqui no canal. Já tivemos alguns em formato de vídeo curto nos shorts, mas hoje é um formato diferente. É um vídeo que eu vou estar aqui dando minha opinião sobre um tema e se vocês gostarem, é claro que trarei mais aqui para o canal. Como vocês viram aí na abertura do vídeo, né, o nosso tema de hoje é sobre arbitragem. E assim, desde sempre, não é novidade, que o tema arbitragem é uma polêmica recorrente no nosso futebol brasileiro, desde sempre. Claro que tem alguns momentos que fica mais aflorado, o tema entra em mais vigor, só que assim, você nunca vai ver um momento aqui no Brasil a arbitragem como um destaque positivo. Você nunca vai ver, vamos lá, o destaque do jogo positivamente foi a arbitragem, o craque do campeonato. Nunca, nunca. Nunca vão sair como os craques do campeonato a arbitragem. Sempre vai ser uma visão negativa. Isso é normal, isso acontece, né? O time perde, alguns ficam revoltados, alguns colocam a culpa na arbitragem. Isso sempre existiu, é do futebol. Porém, o que está acontecendo no Brasil nesses últimos dias, meses e vem numa corrente de anos, né? Claro que a arbitragem já passou por grandes crises, como a máfia do apito em 2005 e tudo mais. Porém, vamos pegar um boom que a arbitragem trouxe o tema ficar quente novamente, que foi nessa edição do Campeonato Brasileiro. Nessas últimas semanas, desde aquele erro do clássico entre São Paulo e Palmeiras, teve um erro grave da arbitragem, e na mesma rodada um erro no jogo entre Grêmio e Bragantino, isso tudo piorou muito o nível da credibilidade da arbitragem que já vinha em decadência. Então, isso causou um novo boom. E o pior é que veio uma crise de reputação, uma crise de que o torcedor olha aquilo e já começa a não acreditar mais no que está sendo ali apitado, no que está sendo julgado pela arbitragem. E assim, com uma certa ou total razão por parte do torcedor, porque vem acontecendo erros claros. Então, quando você comete erros, você abre brechas para outras interpretações. Só que é uma coisa ruim para o campeonato, certo? É uma coisa ruim para o produto brasileirão. Você enfrentar erros, ilações e tudo mais, julgamentos, é muito ruim para a imagem da arbitragem, para a imagem do produto, que é o Brasileirão, e principalmente para a imagem da CBF, que é um ponto que a gente vai falar muito no vídeo de hoje, que é quem organiza o campeonato, quem organiza o setor dos árbitros. Bom, aqui eu não vou fazer juízo de valor sobre árbitro X, sobre árbitro Y, não é essa a questão que a gente vai tratar de uma maneira mais ampla. Por exemplo, a mesma coisa no seu time. Quando o seu time contrata um jogador que é ruim mesmo, a culpa não é do jogador, a culpa é de quem contratou aquele jogador. Então a mesma coisa serve para a arbitragem. Existem árbitros péssimos no Brasil. A arbitragem do Brasil é ruim, é fraca. Isso é um fato. Isso é um fato. Só que a culpa é de quem está ali organizando isso, é de quem prepara essa arbitragem, de quem coloca eles para apitar. A culpa é da CBF. E aí a gente vai ficar naquele tema que não tem jeito. Tem que profissionalizar os árbitros no Brasil. A arbitragem tem que ser profissionalizada. Quando a gente fala isso, é que árbitro de futebol não é uma profissão aqui no nosso futebol. Né? Não é uma profissão no Brasil ser árbitro de futebol. Isso porque a maioria dos árbitros ele tem um segundo emprego. Porque ele precisa de ter uma outra renda financeira. Você já teve a curiosidade de saber quanto que recebe um árbitro no Brasil? Vou trazer esses dados aqui para vocês agora. Um árbitro FIFA na Série A, tá? Eu vou trazer somente os valores da Série A, que é a elite, né? Então são os árbitros ainda privilegiados que estão ali.
o árbitro FIFA da Série A. Aí é um outro padrão ainda. O árbitro que apita a Série A ainda ele é padrão FIFA, né? Ele tem um escudozinho da FIFA ali. Ele recebe um pouco mais de 7 mil por jogo. E o árbitro que ele é só da CBF, apita a Série A, ele recebe um pouco mais de 5 mil por jogo. Você fala assim, pô, mas Cadu, isso é um bom dinheiro por jogo. Ok, mas para o nível do ambiente do futebol, a gente sabe que isso relativamente é pouco. Enquanto o jogador recebe 100 mil e tudo mais, o árbitro a gente está colocando lá em cima, né? Os que apitam os principais jogos, os que estão em evidência. A gente está falando de Anderson Daronco, a gente está falando de Wilton Pereira Sampaio, a gente está falando do Klaus, a gente está falando dos árbitros principais recebem esse valor. Se você for cair no Série B, Série C, aí vai diminuindo ainda mais ainda. Agora, se você for um árbitro assistente ou um árbitro lá no VAR, né, no árbitro de vídeo, o famoso árbitro de vídeo que tem causado várias polêmicas, né? Já a gente fala um pouco sobre isso. Aí o salário é um pouco inferior. Se for árbitro FIFA, você vai receber um pouco mais de 4 mil. Se você for árbitro da CBF, você vai receber quase 4 mil, 3.750 nessa base aí. Então, assim, esse é o salário da arbitragem aqui no Brasil, por isso alguns ainda detêm um segundo emprego. Com toda essa questão, eu não estou entrando aqui em juízo de valores, literalmente, mas para mostrar que o que se pede, e se pede muito e com razão, e eu também peço, é que tenha a profissionalização dos árbitros, porque a partir disso vai se tornar uma profissão deles, eles vão ser moldados a partir disso e terão uma preparação muito melhor, vão poder se preparar, corrigir erros, vão estar focados somente naquilo, com um auxílio, um suporte que eles não têm hoje por parte da CBF. A CBF dá um suporte zero. Quando, a partir desse momento que a CBF dá um suporte zero aos árbitros, a gente está tendo uma desvalorização por parte da CBF do seu próprio produto, que é o Campeonato Brasileiro. A gente teve um Mundial ali recentemente, onde a Brazilian League, né, o Campeonato Brasileiro, ficou muito em evidência. Então, era um momento de ouro da CBF. A gente sabe que está em uma nova direção, presidente jovem, de certa forma. Ele está fazendo mudanças até relativamente boas. Então, tem que ter essas mudanças para valorizar o seu próprio produto. A gente fala também muito da padronização de gramados, impedimento semiautomático que parece que vai ser implementado no ano que vem. Mas já que o tema aqui é arbitragem, esse é um foco principal, é um foco urgente. Já vi até o Salvio Spínola, que é ex-árbitro, ele defendeu a profissionalização dos árbitros nesses 2 últimos meses do campeonato e trazer a arbitragem de fora para apitar esses 2 últimos meses enquanto os árbitros brasileiros se preparam. Porque chegou num nível, uma crise de credibilidade tão profunda que a gente vê recentemente um jogo entre Juventude e Fluminense. Os jogadores do Juventude queriam sair de campo, né, antes do apito final do árbitro. De fato saíram, mas o juiz terminou o jogo. Então chega num momento que a desconfiança fica tão grande que fica ruim para o árbitro apitar o jogo, porque a gente sabe que o árbitro ele já não é amado no estádio, né? O árbitro é o elemento ali que mais ama futebol, porque ele é xingado pela torcida o tempo todo. Ninguém torce pro árbitro, só a família dele. Então ele tem que amar muito futebol, para ouvir ali xingamento, recebe pouco ainda em termos perto dos jogadores, técnicos. Então o cara que mais ama o futebol ali tem que ser o árbitro, tem que gostar muito. Chega um momento que fica ruim até para ele apitar o jogo, né? Toda a desconfiança, toda a descredibilidade fica em torno dele. E isso é muito ruim para o campeonato, para a imagem do campeonato, porque às vezes um erro muda o resultado de uma partida e isso vai se reverberar lá no final do campeonato. Por causa de um erro de arbitragem poderia ter mudado a posição de um time na tabela. Então isso é terrível, isso é um problema urgente que a CBF tem que resolver. Não é adiar o problema igual faz ano após ano. Chegou no momento que está no limite. A gente teve recentemente um Flamengo e Palmeiras, aí bem recente, na última rodada, que depois do jogo o que virou tema ainda foi arbitragem, dirigentes brigando por causa da arbitragem, o sistema, não sei o quê. A gente tem que entender também uma coisa muito simples, que é o seguinte, o seu time vai ser beneficiado hoje, mas amanhã ele também vai ser prejudicado. Então isso é uma roleta russa, porque os erros vêm de uma arbitragem que apita mal. Os erros eles vêm para todo mundo, uma hora todo mundo vai ser prejudicado. Então não pode ter essa coisa de sistema, de discursos, esse, aquele, porque todos estão sendo prejudicados no final das contas. Não pode fazer vista grossa quando o time é beneficiado. Eu falo isso por parte das pessoas que estão lá na instituição. A luta tem que ser em conjunto por uma arbitragem justa e uma arbitragem profissional aqui no Brasil.
pois é terrível o movimento que está se tornando e a arbitragem em qualquer jogo, em qualquer resultado, até que a arbitragem não erre, ela vai virar o tema principal, vai virar o elo fraco, porque chegou num ponto de caos. Chegou num ponto que não dá mais. Não dá mais para a CBF fazer vista grossa e passar pano para tudo isso. Precisa urgente profissionalizar os árbitros e trazer uma solução para isso que está sendo um problema rodada após rodada. Agora eu vou trazer uma pesquisa que saiu aí recentemente, estou até aqui com o PC ligado, que é da Atlas, a Atlas Intel, que faz diversas pesquisas, e ela trouxe uma pesquisa recentemente feita do dia 6 ao dia 10 de outubro, foi divulgada aí no último final de semana, sobre a confiança, o nível de confiança do torcedor brasileiro em torno da arbitragem aqui no futebol brasileiro. Bom, números assustadores. Vou colocar aí na tela para vocês. Olha isso, no nível de satisfação, apenas 9,3% dos entrevistados se dizem com algum nível de satisfação. 46,2% se declara insatisfeito ou muito insatisfeito com a arbitragem brasileira. Isso é um número assustador. Isso é um número assustador. E agora um número que eu acho ainda pior, nessa mesma pesquisa da Atlas Intel. 50% dos entrevistados acreditam em favorecimento a um time ou outro por parte da arbitragem. Então, literalmente acreditam que a arbitragem erra de maneira intencional. E ainda tem a citação de alguns clubes. Olha aí. Para os entrevistados, Palmeiras, 72%, Flamengo, 70% e Corinthians, 60% são os times mais favorecidos pela arbitragem. E aí depois os entrevistados apontam a falta de critério, a falta de transparência como um dos motivos desses erros. Porém, uma coisa muito interessante é que 70% dos entrevistados defendem um órgão independente para gerir a arbitragem no Brasil, como é feito na Inglaterra, né? Claro que aqui a gente não está querendo também fazer uma crise complexo de vira-lata, só no Brasil que acontece isso. A gente sabe que nos outros países também acontecem erros de arbitragem. A gente sabe que na Espanha direto tem confusões também envolvendo Barcelona, Real Madrid, que foram favorecidos. Mas se a gente for comparar, vamos pegar o principal campeonato, que é a Premier League, que também não está isenta de erros, e comparar os campeonatos europeus, os principais, como já citei a La Liga, o campeonato alemão, a Bundesliga, enfim, com o campeonato brasileiro, não é que não vai ter erros lá, mas a taxa de erros do Brasil comparada a esses campeonatos é infinitamente superior. Aqui, literalmente, erram e ainda a CBF não faz nada para acabar com esses erros. Afasta um hábito ali um mês, beleza, daqui a pouco ele volta. Mudou o quê? A tal da reciclagem, muda o quê? Não muda nada. Ele não foi preparado, ele vai errar depois de novo, porque ele não teve um preparo, ele não teve ali uma profissionalização. Não muda nada. Como vocês veem, os torcedores a favor do modelo independente indicam que ele aumentaria a transparência nas decisões e reduziria a influência política da CBF. E por fim, como principal caminho para a melhoria da arbitragem, o público sugere a profissionalização total dos árbitros, como a gente vem falando aqui no vídeo, e a divulgação na íntegra das decisões e interferências do VAR. Muito bem, ficou então aí mais do que claro sobre todo esse tema arbitragem que precisa de interferências diretas, de fato, para solucionar esse problema por parte da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Está na hora de agir, porque o caos já está para explodir há muito tempo e chegou numa crise de reputação, uma crise de credibilidade que afeta diretamente o produto do Campeonato Brasileiro. Like se você gostou aí do vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixe aí também a sua sugestão de tema de vídeo para eu fazer aqui no canal, tá certo? Valeu, tchau!